Segundo livro de Reis, capítulo 20, se você achou, diga amém. Diz assim: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. A igreja. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Amém. Pode sentar, irmão, nós já oramos. O enredo dessa história é bastante forte e nós temos aqui um milagre realizado por Deus na vida do rei Ezequias. Os irmãos já imaginaram um homem que andava nos caminhos do Senhor, de repente recebe a visita de um profeta, e o profeta, quando chega na casa de Ezequias, provavelmente Ezequias deve ter pensado que ele ia trazer boas notícias, né? O profeta com boas notícias. E como tinha profetas que profetizavam coisas boas, e às vezes até o próprio Deus, ele exortava esses profetas que só sabiam profetizar coisas boas, porque isso agradava as pessoas, né? Agradava as pessoas. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, independente se aquilo é o que nós queremos ouvir, né? É sempre o que nós precisamos. E aprove a Deus enviar Isaías até a casa de Ezequias para levar uma palavra não muito boa, irmãos. Coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E na versão aqui eu achei interessante, né? Tem outras versões, mas nessa versão aqui, que é a NA, diz: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então foi é chamado assim de vaticínio, né? É uma profecia contundente, muito forte. Põe a tua casa em ordem, porque logo depois que você colocar a casa em ordem, você vai morrer e você não vai escapar. Quer dizer, não havia dúvida nas palavras dos profetas. Então o rei Ezequias, ele ora, ele chora, ele clama ao Senhor, ele fala que estava vivendo uma vida de fidelidade, o seu coração era íntegro, e ele era um homem reto diante dos olhos do Senhor, e ele chorou. E Deus não falou ali, através do profeta Isaías, que o que Ezequias falou não era verdade. Então era verdade. Entendemos que Ezequias era um homem reto, um homem íntegro, um homem que servia a Deus, um homem que procurava andar nos seus caminhos, mas a palavra foi para ele colocar a casa em ordem. Isso quer dizer que por mais que a pessoa tenha uma vida equilibrada, né, de um modo geral, sempre tem coisas que precisam entrar nos eixos, sempre tem coisas na nossa vida que estão fora de lugar e precisam ser consertadas. Alguém crê nisso e pode dizer amém? Mesmo ele sendo um homem íntegro, né, como a palavra de Deus nos diz. Então, depois do choro, das lágrimas, da oração, do clamor, Deus fala novamente ao profeta. O profeta vai novamente, chega na casa do rei Ezequias. Eu já não sei o que rei Ezequias agora pensou quando viu o profeta chegando na sua casa, só que o profeta agora traz uma palavra diferente. Deus dizendo: olha, eu ouvi o seu clamor, ouvi a sua oração, não vou mais, né? Você vai escapar, em outras palavras, você vai escapar dessa. Mas Deus não tinha falado que ele não ia escapar?
Isso quer dizer, irmão, não é Deus que muda. Isso quer dizer que a nossa oração faz efeito diante de Deus, não é verdade, irmãos? Foi o que aconteceu com Ezequias. Você não vai escapar, eu vou te dar mais 15 anos. Para quem estava à beira da morte, 15 anos é quase uma eternidade. E foi isso que aconteceu. A história todo mundo sabe, Ezequias ficou maravilhado. Mas eu não quero enfatizar tanto esse milagre, irmãos. Eu quero enfatizar o que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias e trazer para o nosso dia a dia, irmãos. A palavra do profeta: põe a tua casa em ordem. Eu quero que você, se preciso for, quando voltar para casa, colocar a cabeça no seu travesseiro, você continue pensando nesta frase: põe a tua casa em ordem. Você pode repetir comigo? Põe a tua casa em ordem. Eu acredito que na maioria das casas, irmãos, tem um quartinho onde nós guardamos aquelas coisas que não têm muita utilidade, tanto homens quanto mulheres. Lá em casa tem, irmãos, tem um quartinho assim na cozinha, a porta fica fechada, de vez em quando o net abre e encontra coisa que ela nem lembrava que existia, irmãos. Sabia? Ela achou esse dia não, no passado, uma panela, é de pressão aquela panela, né? É uma panela elétrica, uma panela que foi cara, usamos assim algumas vezes, não sei porquê, ficou encostada lá, e eu, que legal, tem isso aqui. Aí eu falei assim, vamos vender? Não vamos vender não, vou usar. Nós temos uma máquina lá, irmãos, portátil de fazer pão. Está com defeito, Nete, aquela máquina? Eu sei que está encostado, às vezes dá um defeitozinho de nada, um mau contato numa tomada, a gente vai consertar, acaba não consertando, deixa naquele quartinho, né? Teve uma época que nós tínhamos umas 3, 4 cafeteiras, irmão, dessas elétricas, não é de café expresso, não, elétrica, porque aí trincava a jarra, né? Vamos lá, tem um lugar lá que vende, né, a jarra, mas tem que comprar certo, senão não dá. Não, deixa encostado aí, mas a gente vai ficar sem café, compra outra aí pela internet, chega no mesmo dia, no outro dia chega. Aí aquela com defeito a gente deixa lá de lado, irmãos. É só trocar a jarra, mas quem vai lá comprar a jarra para trocar, se você pode pagar em 10 vezes uma cafeteira que custa R$110, você nem vê como é que paga e vai ficando, daqui a pouco vai ficando, daqui a pouco vai ficando. Algumas coisas podem ser reaproveitadas, outras não. Agora eu quero perguntar, quem aqui tem esse lugar, irmão, para guardar essas tralhas, né? Essas trambiqueiras, como falam os paulistas? Todos nós temos. Aquilo que a gente não quer jogar fora, então a gente guarda num canto, irmãos, e fica lá. De vez em quando a gente se surpreende quando a gente acha aquilo que a gente nem lembrava mais que tinha na nossa casa. Porque, irmãos, muitos de nós temos dificuldade, né, em nos livrarmos dessas coisas. Agora, é claro, existe toda uma questão também do valor sentimental, às vezes, sem contar, né, que vários programas de televisão já mostraram aquelas pessoas que são acumuladoras, né, irmãos, que acaba sendo até uma patologia, algo, né, um vício que a pessoa tem, que a pessoa ajunta, né, coisas que não servem, acha na rua qualquer coisa e vai guardando. São os acumuladores, isso aí, né, a gente sabe que existe, porque muitos de nós temos essa dificuldade, irmãos, e guardamos coisas que às vezes só servem para ocupar espaço. Eu sempre dou o exemplo, quando eu prego mais ou menos esse tema, sobre homens que gostam de guardar pneu de carro que não serve para nada. Alguém apontou alguém aí? Ó, em dia de dengue, então, irmãos, é um problema. Verdade? Ou seja, irmãos, Deus falou para Ezequias que ele deveria jogar fora a bagunça que estava a sua casa, mesmo ele sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, né? Essas três atribuições foram faladas a respeito de Jó, mas também sobre Ezequias. O homem era íntegro. Deus falou que ele deveria arrumar aquele quartinho da vida dele, da sua casa. Só que não era apenas arrumar aquele quartinho de bagunça, irmãos. Era a casa dele. A casa dele estava em desordem.
Deus sabia, né? Ele era o rei, as pessoas podiam não saber como ele era lá no seu íntimo, né? Nas suas recâmaras, como ele era quando ninguém estava vendo, mas a palavra de Deus viu: olha, você vai morrer, mas antes eu quero dar oportunidade a você de consertar algumas coisas que não estão bem na sua vida, porque Deus, ele amava tanto, irmãos, o rei Ezequias, e por isso está falando que havia necessidade dele colocar a casa em ordem, organizar a casa, organizar o reino, organizar a própria vida. E a palavra que Deus tem para nós, para os irmãos que estão aqui, quem está aí assistindo a live, né, também é essa, irmãos. A palavra de Deus para nós, não só hoje, mas sempre, é para que nós entendamos que existe uma grande necessidade, independente se vamos partir daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Não é verdade, irmãos? Precisamos. Às vezes nós temos assim, o bom costume de, no dia da ceia, a gente se consagrar, alguns jejuam, na semana algumas pessoas, santificam mais as suas vidas, mas será que é só nessas ocasiões que nós temos que consertar a nossa vida? Eu falei aqui algumas semanas atrás, nós vamos entrar aí daqui a 2 semanas, 2 ou 3 semanas, né? Daqui a 20 dias mais ou menos, na Semana Santa. E o pessoal que viveu aí há anos atrás, uma geração atrás ou 2, o pessoal sabe que na Semana Santa as pessoas mudavam seus hábitos. Quem costuma falar palavrão não falava, no dia da sexta-feira não comia carne. Ainda tem pessoas que seguem essa tradição, né, que não é bíblica, é uma tradição. Pessoas procuram, né, ter uma vida diferente. Quando nós fomos chamados para uma vida diferente, não só 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas todos os dias da nossa vida. É muito ruim, né? Isso por quê, irmãos? Porque você já deve ter passado pela experiência, falando agora da nossa casa em desordem, nossa casa literalmente, de você receber uma visita, de repente, que você não estava esperando, mas de repente chegou na sua casa e não deu tempo de você fazer aquela arrumação que nós costumamos fazer para não desagradarmos a visita. E eu me lembro daquela história que o pastor chega na casa do irmão sem avisar, e não era eu, irmão, porque dificilmente eu vou, tá bom? Eu, quando falo que vou fazer uma visita, eu confirmo no dia antes, né? E dificilmente eu falo: vou na sua casa no dia tal. Eu falo assim: eu pretendo ir na sua casa no dia tal, e um dia antes eu te confirmo. Normalmente. Mas existem aquelas visitas que são urgentes, né? O pastor chegou na casa lá de uma família e estava do lado de fora, e bateu, tocou a campainha, escutou assim uma confusão dentro de casa, irmão, a janela estava meio aberta aí, sabe, falando alto, e um bate-boca e tal. Quem acha que o pastor ainda fez assim para ouvir melhor, irmãos? Nem precisava, ele ouviu. Aí alguém fala assim: já vai, bem com raiva, sabe? Já vai, com aquelas visitas, geralmente, pessoas que estão vendendo alguma coisa e você está ocupado ou não quer atender, e você fala: já vai. E a pessoa nem olhou para ver quem era. De repente o pastor fala assim: é o pastor que está aqui. Irmãos, corre daqui, corre dali. Todo mundo ficou em silêncio. Reda móvel daqui, reda móvel para ali. Bota o café no fogo. Tira a xícara, se for eu, né? Tira a xícara do armário. Na nossa vida espiritual, irmãos, colocar a casa em ordem é termos uma vida, né, que glorifique a Deus em todos os sentidos. Por isso essa palavra é importante para todos nós, né? Eu quero falar nessa noite, que hoje é aquele domingo que a mensagem não vai se alongar muito, né? Eu acredito que por volta de 8h30 nós já estaremos finalizando, sobre 3 coisas que precisam urgentemente serem colocadas em ordem na nossa casa, na minha vida e na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Primeiro, coloque em ordem a sua vida pessoal.
Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, não, é altamente espiritual, é ajuda do alto, irmãos. A nossa vida pessoal, a gente vai deixando as coisas, a gente vai acumulando arestas, a nossa vida se torna um pouco bagunçada ou muito bagunçada, a nossa vida pessoal às vezes está completamente desorganizada. Em que sentido, pastor? Posso falar, irmãos? Amém? Vou falar então. Um enrolado com seus compromissos financeiros, e mesmo tendo às vezes muitas dívidas, porque ninguém fica sem dívida, não é verdade, irmãos? A facilidade, eu me lembro uma época que a pessoa para ter um cartão de crédito era super difícil, irmãos. Só quem tivesse um alto salário conseguia ter cartão de crédito, não é? Hoje em dia, qualquer pessoa, a pessoa pode receber meio salário mínimo, que as portas se abrem para ela ter um cartão de crédito, 2 cartões de crédito, 3 cartões de crédito. E nisso, a nossa geração, irmãos, não se acostumou a essa facilidade. A gente tem as coisas, né? Mas as pendências, não que a gente não deva ter, irmãos, só que às vezes a vida da pessoa pessoal está bagunçada, está desorganizada, e a pessoa continua, né, assumindo compromissos. Vida enrolada, né, assume compromissos e acabam tendo sérios problemas. Eu abro um parênteses para dizer mais uma vez, irmãos, nada contra fazer dívidas, que ninguém consegue as coisas sem comprar prazo, fazer dívidas, né? Isso é muito bom, principalmente quando você vai no lugar e você, né, sabe que está dentro do seu orçamento e pode comprar, e compra, né? Lá em casa nós tínhamos uma máquina de lavar que devia ter uns 15 anos, irmãos, uns 15 anos a máquina de lavar. Na época a NetKiss era a melhor máquina, aí nós compramos a prazo. Eu acho que ela lavava acho que 15 quilos, se eu não me engano. Que maravilha, irmãos. Só que Net botava 30. Brincadeira. Eu sei que essa máquina já foi consertada umas 10 vezes, irmãos. 10 vezes. A última vez tem mais ou menos quase um ano, e o homem cobrou quase R$500 para consertar a máquina. Era uma placa que estava queimada, aí era lá em Sepitiba que consertava. Eu acreditei, né? O técnico é ele. Por isso que é bom a gente ter mecânico de confiança. Amém, irmãos? Tendo aqui o Guto, né, que trabalha com suspensão, né, Guto? Ó, fazendo a propaganda aqui, né? Mas é bom. Houve um tempo que eu só levava meu carro para a lanternagem lá no Walter, esposo da Cláudia. Ainda trabalha hoje, Walter? De vez em quando, né? De vez em quando, nas horas vagas, né? É bom você ter um médico de confiança, e não precisa ser seu amigo necessariamente não, mas aquela pessoa que você pode indicar, né? Mecânico, então, nem se fala, irmãos. Pedreiro, então, nem se fala. Advogado, meu Deus. Não, os irmãos sabem, não estou falando mal não, mas é bom você ter um profissional que te atenda bem, que cobre aquilo que é justo, né? Mas que você tem o seu problema resolvido. E é muito bom quando você encontra confiança. E a questão não é nem o preço, né, de uma determinada mercadoria, não. O preço é importante, mas é a confiança. Eu cheguei com o meu carro há uns tempos atrás, ele deu um problema aí no aquecimento, aí o meu carro é da Sher, né, um carro que agora até está vendo muito carro desse, mas quando eu comprei quase ninguém tinha, e a primeira coisa que o mecânico falou assim: esse carro é muito difícil, não tem peça não. E já foi embora, já não quis nem saber, irmãos. Ele não quis nem falar, olha, talvez a gente consiga a peça. Ele já foi, não querendo pegar o serviço do carro, já foi dizendo, olha, esse carro é muito difícil de achar peça. E o carro é 2019, e agora tem fábrica no Brasil, né? Se ele tivesse mesmo que ele não pegasse, mas ele podia ter sido mais educado na maneira de falar. Então é bom nós termos profissionais de confiança, e de vez em quando a gente tem que fazer dívida mesmo, não tem jeito, mas cada um deve saber até onde pode ir, irmãos. E essa é a situação de muitos. Estou dizendo que os irmãos são endividados, não estou dizendo que colocar a casa em ordem passa também pela arrumação da nossa vida pessoal. Quantos acreditam nisso, irmãos? Aí a pessoa às vezes não dorme, aí a pessoa recebe ligação dos credores, né, porque eles querem receber aquilo que devem, né?
E muitos vão vivendo assim numa vida desordenada, irmãos, e crentes, e crentes. Eu diria, irmãos, que o primeiro passo é a pessoa se acertar com Deus, né? Porque quando isso acontece, tudo começa a mudar. Quantos aqui estiveram de manhã na pregação do nosso diácono Anderson sobre Jacó, né? Enquanto ele era um enganador, usurpador, né? Sabe, a vida dele, embora ele prosperasse lá na casa do seu sogro, tudo que ele fazia prosperava, quer dizer, tecnicamente, profissionalmente, ele era bom no que ele fazia. Só que ele deixou um rastro de maus feitos, irmãos, com seu pai, com seu irmão. Por mais que ele prosperasse, ele deixou uma pendência na sua casa. E ele volta, né? Volta para pedir perdão ao seu irmão, sem saber como ele ia ser recebido pelo seu irmão, que estava com muitos homens, e ele com a sua família, com seus filhos e tal. Ia ser um confronto muito desigual. E no caminho ele tem um encontro com Deus, né? E o encontro com Deus mudou a vida dele, irmãos. Mudou a vida dele completamente. Aí que tudo começa a mudar, porque a pessoa começa a perceber. Quando nós mesmos estamos na direção da nossa vida, irmãos, tudo fica em desordem. Fica em desordem. Não há muita noção, não há muito discernimento. Então você que me ouve, né, aqui na igreja, na internet, primeira coisa é colocar a sua vida. Não estou dizendo que a primeira coisa é em importância não, mas dentro dessas três coisas é de suma importância que a pessoa coloque a sua vida com Deus em ordem, a sua vida pessoal, aliás, em ordem. Ainda que a pessoa ache impossível, porque tem gente que fala, pastor, falar é fácil. Falar é fácil. Falar é o mais fácil, né? Falar é a parte até mais fácil, eu sei disso, irmãos. Mas se nós não acreditamos na Bíblia, se nós falamos e não acreditamos naquilo que a Bíblia diz, aí realmente vai ser só falar, só palavra, só oratória, só retórica. Mas nós cremos na Bíblia, e a Bíblia tem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, amém, irmãos? E a Bíblia fala que é possível sim nós colocarmos a nossa casa em ordem. É possível você pedir direção a Deus, é possível você pedir discernimento a Deus. Pastor, mas a minha vida está enrolada, está muito enrolada. Uma vez esse meu bendito carro enguiçou, o Lorival passou ali, né? Eu estava vindo aqui para a igreja, deve ter uns 2 meses mais ou menos, indo para a igreja, e ali no dreno, eu entrei no mercado ali, naquele mercado que tem na beira daquele valão ali, para comprar alguma coisa para trazer aqui para a igreja, não me lembro o que era. E na hora de eu sair, o carro não liga. Aí eu entendo logo, né, sem entender de mecânica, mas pela experiência, que era bateria, porque tudo desligou e era bateria mesmo. Eu não vou dizer que é o demônio da bateria, não, é bateria, irmão. Bateria, quase 5 anos de uso, chega uma hora que vai me falar, é verdade, olha, ainda durou muito. Né? E eu liguei lá para o negócio de seguro, para eles virem e tal, não sei o quê. E eu fiquei no poste ligando, e o diácono Lorival passou, perguntou se eu precisava de ajuda e tal, ele estava trabalhando, né, Lorival? E eu sei que eu tive que esperar mesmo, e nisso, né, passou um irmão, que não é da nossa igreja, mas já foi daqui há muito grande, não estou fazendo fofoca não, irmãos, é só contando algo, irmãos. Um irmão que foi muito complicado a passagem dele por aqui, ele acabou prejudicando muitas pessoas, e a mim também. E sabe, e ele saiu, foi para outra igreja, ele até é diácono em outra igreja, isso aí não é questão não. Só que ele sabia que ele tinha saído com pendências, daqui, nunca procurei ele, quando ele saiu da igreja nunca veio falar comigo, entendi até que a saída dele da igreja naquele momento foi necessária, né, por outras questões, e nunca me ligou, nunca procurou, nunca veio falar, nunca fez justificar, nunca veio falar nada. E exatamente nesse dia que meu carro enguiçou, ele passou com a caminhonetezinha dele para lá, para cá. Acho que ele ficou incomodado. Eu fiquei sentado ali, né, fazendo algumas ligações do lado do mercado. E ele deu a volta. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Daqui a pouco ele deu a volta de novo,
parou do meu lado, sentou e começou a conversar. Começou a falar da justificativa dele. Eu não guardei mágoa, não guardo, irmãos, né? Eu acho que a prejudicada é a própria pessoa. Eu acho que tudo tem que se saber como se faz, né? Como se termina um processo, uma situação, né? Se tem uma dívida, confessa, paga, nem que seja R$1 por semana, por mês, R$10, mas fugir é a pior coisa, não é verdade? Você vê um credor seu e você muda de calçada, e olha lá o crente, me deve, isso aí é um mau testemunho. E eu não guardei nada, mas ele ali ouvi, ele falou, ele tentou se explicar, se justificar, que não justificou, não é? Porque, mas também não guardei nenhuma mágoa por ele, a vida completamente rolada, e ele falou, olha, um dia eu ainda vou, pastor, um dia eu ainda vou acertar o que ficou de pendência aí com o senhor, com a igreja, porque as coisas estão difíceis. Quer dizer, isso já se passou quase 7, 8 anos, a vida dele continua enrolada, né? E só Deus sabe se ele não continua com grandes pendências, irmãos, por aí. Segunda coisa, irmãos, primeiro é colocar em ordem a vida pessoal. Segunda coisa, alguém pode falar assim, fala Deus? Deus está falando até agora, Carlos, tenho certeza disso. Coloque a sua vida familiar em ordem, meu irmão. Diga para o seu irmão assim, está ouvindo bem, meu irmão? Colocar a vida familiar em ordem. Muitos lares estão desorganizados, irmãos. Agora eu não falo de móveis fora de lugar, e nem falo daquele quartinho da bagunça, né? Não, eu falo da vida familiar mesmo, irmãos. Vidas familiares desestruturadas, desequilibradas, porque pessoas estão vivendo fora dos princípios que Deus estabeleceu para a família. Não estou dizendo famílias perfeitas, porque não existe. A família do pastor, longe de ser uma família perfeita. Hoje eu estava conversando com a Nete, né, que está nesse momento difícil de ter perdido a mãe. Nós perdemos, irmãos, mas o céu ganhou, não é verdade, irmãos? O céu ganhou, com certeza, mas é difícil. E como nós conversamos ali, até no gabinete ali, como nós somos, assim, abençoados pelos filhos que Deus nos deu, irmãos. Não é por mérito, não é porque somos melhores, mas pela misericórdia de Deus. Porque eu conheço pastores e homens de Deus, e esposas de pastores, que também criaram seus filhos, né, com a mesma disposição que nós, levando para a igreja, ensinando, e alguns desses estão afastados hoje. Então, há um mistério aí dentro da própria disposição de Deus e como Deus age, que nós não entendemos não. Então, nós nos sentimos muito honrados de termos os filhos que nós temos, de termos os netos que nós temos, né? Meu filho Pedro mora longe, né? Quem já foi lá na Estrada dos Caboclos? Estrada dos Caboclos é uma estrada que quem já foi batista aqui já deve ter ido na Cidade Batista. Alguém já foi na Cidade Batista aqui, irmãos? É lá, que agora é Cristolândia, acabou a Cidade Batista. Eu criança, eu ia lá, e eu achava super longe. Pedro mora lá, é um lugar que está assim, completamente urbanizado, vai da Caxamor até o Rio da Prata, que tem, né, um lugar que cresceu muito, enfim, ali, né? Só que é longe toda a vida, às vezes leva quase 1 hora para chegar aqui. Hoje Pedro não está aqui porque a Tainara queria ir para a igreja, porque está tomando conta dos 3 filhos, e praticamente não sai de casa para nada, irmãos. Hoje ela queria ir na igreja, aí Pedro levou ela lá na igreja do Monteiro, foram lá na igreja do Monteiro, que fica um pouquinho mais, bem mais perto, né? Bem mais perto. Ama a igreja, Jéssica, né? Morando não mais em Campo Grande, então está frequentando uma outra igreja, mas uma vez por mês ela bate ponto aqui, ela sabe disso, né? Seria difícil ela estar aqui toda semana, então, e criando os filhos também. E a Tainara já falou aqui, assim que puder, depois que apresentar o Antônio, ela vai vir à igreja o máximo que ela puder, porque isso passa credibilidade e confiança para os filhos. Criança dá trabalho, né? Mas quem é que não deu trabalho? Quem é que não dá trabalho, né, quando adulto? Não é verdade? Pelo menos a criança dá um trabalho assim, de uma forma ingênua, né? Então, colocar a casa em ordem, irmãos, é o marido assumir papel de marido.
Quantos maridos tem aqui? Digo amém. Isso. Esposas assumirem seus papéis de esposas. Eu dei aqui uma ilustração sobre pastor chegar sem avisar numa casa e do lado de fora viu que estava um tumulto muito grande, né? E só faltava panelas voarem para lá e para cá. Uma família crente, irmãos. Eu dei um exemplo fictício, mas será que é fictício mesmo? Será que é algo que é uma, sabe, só da imaginação? Não, é verdade, é verdade. Filhos, né, que são deixados para viver a sua própria vida, ainda pequenos, irmãos, pequenos. Eu hoje estava assistindo, de vez em quando, vem assim no YouTube alguns vídeos, né, e apareceu um vídeo aqui, irmão, de 2011, estava aqui a irmã Elaine, a Solange, né, e outras irmãs aqui, professoras, Ivonete, né? Renata, está nesse vídeo também, 2011, as crianças se apresentando aqui, eu acho que era um dia das crianças, e os professores cantando aqui nesse púlpito, irmãos. Rayane, neta da Ivonete. Cadê a Ivonete? Está lá? Né? E eu falei, será que foi arrebatada, gente? Eu juro que vi a Ivonete aqui. Isso há 11 anos atrás, quer dizer, em 2011, há 13 anos atrás. Meninos e meninas de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Eu vi aqui a Estezinha, pequenininha, talvez 10, 11 anos, cantando aqui. Hoje, uma serva do Senhor, serve a Deus, né? Trabalha profissionalmente. Eu vi aqui também, que talvez com 10, 11 anos, a Tamires, filha do diácono Evandro, cantando, adorando a Deus. E vi aqui outras crianças, né? Algumas continuam na nossa igreja, algumas se tornaram jovens, já casaram, estão em outra igreja, como a própria Tamires, está lá no Monteiro. Mas eu vi aqui algumas dessas crianças que hoje são jovens, algumas casadas ou não, que se perderam, irmãos. Se perderam completamente, depois de terem sido trazidas, ou pelos pais, ou pelos avós. Então, naquilo que depender do pai e da mãe, uma família precisa ser colocada em ordem, precisa ter limites, amém, irmãos? Uma criança não pode crescer achando que ela pode tudo, que pode acessar redes sociais, que pode ficar acessando, né, TikTok, vendo só bobagens, irmãos. Criança, às vezes, de 8, 9, 10 anos, onde estão os pais? Às vezes a casa está em desordem por causa disso, onde falta autoridade. Não é ditadura não, irmãos, é autoridade com maturidade, com discernimento. Deus deseja que uma família seja uma família equilibrada, que os irmãos vivam em união, que os casais se amem e mantenham, né, os seus compromissos de fidelidade um ao outro. Quantos casais estão aqui nesta noite? Levanta a mão. Isso, temos vários aqui. Nós vamos orar. No final eu vou chamar todos aqui para a gente orar, irmãos. E tudo isso são princípios para a família, irmãos. Princípios para que a família esteja em ordem. Ah, pastor, mas Deus falou para o rei Ezequias colocar em casa em ordem que ele ia morrer. Eu não sei, eu não vou morrer tão cedo, pastor. A questão não é essa, irmãos. A questão é que colocar a casa em ordem, primeiro, agrada a Deus. E depois vai proporcionar, né, um bom ambiente numa família. Tem casas onde reina a bagunça espiritual, irmãos, onde cada um tem a sua crença, os seus deuses, até mesmo as crianças, né? Famílias desajustadas, vidas desajustadas. Ah, pastor, mas agora está complicado, porque eu não posso obrigar meu marido a estar na igreja comigo, eu não posso obrigar o meu filho, a minha filha, a minha esposa a estar na mesma igreja comigo. Nós não podemos, é verdade, irmãos, mas nós podemos fazer igual Josué fez, ou falar e agir como Josué agiu. Quando havia aquela incerteza, né, se o povo iria seguir os deuses e adorar os deuses, ou se iriam adorar Jeová, o Deus de Israel, né? Josué se levantou e falou assim: olha, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim eu sei. O que Josué falou? Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos irmãos aqui que seus filhos adolescentes ou pré-adolescentes se batizaram. Eu estou vendo alguns aqui e lembro, batizamos aqui, hoje estão afastados, mas eles vieram para a igreja e conheceram a palavra, e a palavra está no coração, e a qualquer momento Deus vai despertar essas vidas, amém, irmãos? O papel dos pais é orar, sabe, é dar o exemplo. Obrigar, pegar pelo pescoço e obrigar, isso aí não funciona. Funciona, primeiro é o bom exemplo, porque o exemplo fala mais alto que as palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, isso na mídia, né? Agora, na vida espiritual, uma imagem pode ser só uma imagem, e palavra pode ser só palavra. Agora, o bom exemplo é que é tudo, irmãos, é que é tudo. Você pode dizer amém? E uma pessoa pode falar assim: ah, pastor, mas eu tenho que respeitar a vontade dos meus filhos, eu tenho que respeitar, sabe, a vontade do meu marido, da minha esposa. É verdade, irmãos. Nós não podemos trazê-los à força para a igreja, isso é verdade. Na força da carne não, mas na força do Espírito nós podemos orar, colocar diante de Deus, e Deus vai fazer a obra, amém, irmãos? Você pode falar mais uma vez bem alto comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Você pode falar: minha casa pertence ao Senhor Jesus, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais são do Senhor Jesus. Começamos a falar, a profetizar e a dar o bom exemplo. E o terceiro e último, eu não vou conseguir terminar 8h30, mas talvez 8h35, tá bom? Tenho que falar que o terceiro ponto, nós precisamos colocar a nossa vida espiritual em ordem. Eu deixei por último, mas esse é o mais importante. Vida espiritual em ordem, irmãos. O rei Ezequias, ao receber a palavra que ele deveria pôr a sua casa em ordem, porque ele ia morrer, irmãos, ele sabendo disso, né, o que ele fez? Versículo 3, ele virou o rosto para a parede, levantou um clamor a Deus, fez uma oração, declarando o seguinte: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e fez tudo aquilo, né, que o Senhor queria que eu fizesse. Quer dizer, a vida espiritual, a vida familiar, o reino de Ezequias, não diria que estava tão bagunçado assim, mas tinha coisas. Então isso serve para nós que achamos que de repente está legal, está tudo bem, né? Nada precisa ser consertado. Se a gente for mais fundo e pedimos e fizermos a oração do Salmo 139, sonda, meu Deus, vamos ver que tem coisas fora do lugar e precisam ser consertadas. Deus atendeu o pedido do rei Ezequias, né? Tem gente orando, irmãos, e nada está acontecendo, porque a pessoa tem que orar sim, mas tem que colocar a casa em ordem. A pessoa tem que orar, buscar, mas a pessoa precisa olhar para dentro de si primeiro. Eu sou de uma época, irmãos, talvez alguns irmãos aqui, Diácono Lorival, outros irmãos, Diácono Anderson também, devem se lembrar. Eu vivi muito esse tempo. A gente, não que hoje não deva ser assim, mas hoje as coisas estão muito à moda, vamos embora, irmãos. Você, para subir no púlpito, você se preparava tremendamente, você era ensinado pelos líderes. Eu tive líderes muito assim, rígidos, irmãos, né? Mas que contribuíram muito para a minha formação assim espiritual, né? Você preparava, e eu me lembro que a esposa do pastor, que a gente tinha um relacionamento muito bom, uma mulher que ajudou muito a NET, mas uma mulher muito dura nas exigências, negócio de roupa, né? Era uma nova vida assembleiana, sabia, Carla? A nova vida lá que eu era uma nova vida assembleiana. A esposa do pastor chegou a brigar com minha mãe porque cortou a ponta do cabelo, irmãos. Mas era uma mulher assim de fé, uma mulher de oração. Ela talvez na falta de sabedoria, né, ela agia dessa forma, mas que trazia assim, né, e ela gostava muito de me convidar para pregar. Eu era sempre o eventual substituto do pastor Adolfo. Uma vez eles chegaram lá de Vila Isabel, eles moravam lá,
A gente estava na igreja desde 7 da manhã, 8 da manhã, aí ela vai me procurar, ô diácono Jorge, o pastor Adolfo está doente, não vai poder pregar hoje. Isso meia hora antes de começar o culto, irmãos. Aqui eu convido 2 semanas, eu convido um mês antes, meia hora antes de começar o culto, a esposa do pastor, diácono Jorge, ó, o Adolfo não vai poder estar aqui para pregar, ele não passou bem, ele tinha problema de saúde, né? E tinha outro diácono lá, irmão, mais diácono, até mais experiente. Eu era o mais novo. E ela me chamou, né? Me chamou e eu entrei lá no gabinete, me preparei ali muito rápido, né? Não tinha como ter uma preparação muito grande. E Deus sempre usava, irmãos. Uma vez foi numas bodas de prata da irmã Zilda e do seu esposo, lá me esqueci o nome. O pastor Adolfo não pôde pregar, me chamou à tarde daquele sábado, eu fui na casa dele, peguei o esboço dele, que já estava preparado, e claro que dei lá a minha visão, mas usei o esboço dele. Mas o mais difícil não foi isso, irmãos. Lá na igreja tinha um estudo chamado Religiões Comparadas. Era um estudo sobre religiões, sobre seitas. A Nova Vida teve uma época que dava esses estudos, né? E é o pastor Adolfo que dava esse estudo. Ele era um homem tremendamente preparado, né? Tanto intelectualmente, quanto também, né, na palavra. E também esse estudo era numa sexta-feira, e o pastor também adoeceu e não pôde. Quem é que foi chamado? Diácono Jorge. Irmãos, eu era aluno do curso, e não estava preparado para ser professor. Ele passou para mim o esboço, o estudo, vou tirar aqui o microfone para falar, tá bom, irmãos? O estudo era sobre Rosa Cruz. Até hoje eu nunca mais esqueci lá dos líderes lá chamado Amenominacanus. Nunca mais esqueci esse nome. Nunca mais esqueci, irmãos. Mas não disse que não. Tremi, né, dos pés à cabeça. Fui lá, peguei a apostila e fui lá e dei o estudo. Não, nem sei como é que saiu, mas tive coragem, fui lá e dei o estudo. Isso foi bom para o crescimento. Foi bom para a vida espiritual, né? Foi bom para o meu amadurecimento. É verdade, irmãos. O relacionamento com Deus e colocar a vida espiritual em ordem, irmãos, passa pela disposição de querer fazer o melhor para Deus, naquilo que Deus nos colocar, naquilo que Deus nos chamar. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos ficar de pé, por favor. E eu estava olhando esta mensagem, e Deus tocou no meu coração para chamar toda a igreja aqui à frente, irmãos, porque eu acho que não há ninguém que não precise de que alguma coisa na sua vida seja colocada em ordem, não é verdade? De repente as suas finanças estejam bem, né? Você até conseguiu guardar um dinheirinho aí para uma necessidade, né? Mas de repente a vida familiar, mas quem sabe até na sua família as coisas vão relativamente bem, mas a sua vida pessoal está enrolada, né? E você não consegue dormir, você não consegue conciliar o sono, enfim, ou de repente é uma outra área da sua vida que precisa ser colocada em ordem, vida sentimental, não é? Vida profissional. Esta é a hora de nós colocarmos a nossa casa em ordem e através dessa canção nós profetizarmos que minha casa será o quê? Uma casa de bênçãos. Eu vou fazer aqui a oração, mas você também vai orar, meu irmão, minha irmã. Você vai fazer a sua oração. E se for preciso, abrir o coração e confessar que alguma coisa na sua vida espiritual está em desordem, esse é o momento, essa é a hora. Se for na sua vida pessoal, na sua vida familiar, Deus está nos dando essa oportunidade, irmão, de nós consertarmos a nossa vida. Meu Deus, meu Pai, aqui estão os teus servos que ouviram esta palavra, Senhor. Eu tenho certeza que todos ouviram, Pai,
e entendem que há uma necessidade de colocarmos a nossa casa em ordem, Pai. Cada um sabe realmente qual área da sua vida que está bagunçada, desarrumada, de cabeça para baixo, Senhor. Assim como a nossa casa física, nós tentamos mantê-la, Senhor, bem arrumada, Pai. Não é só para as visitas verem, Pai, é para nos sentirmos bem, num ambiente confortável, num ambiente, Senhor, tranquilo, Senhor. Mas muitas vezes nós deixamos coisas de fora do lugar, coisas desarrumadas, guardamos coisas que não têm, Senhor, nenhuma utilidade, assim também na nossa vida, Pai. Às vezes alguma área da nossa vida está completamente em desordem, Pai. Oh, Pai, às vezes nós estamos sofrendo, Pai, porque nós não arrumamos, Pai, a nossa casa. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nós profetizamos aos teus servos que estão aqui, aqueles que estão, Pai, assistindo, Pai, nos canais, Pai, das redes sociais da igreja, que, Senhor, a bênção vai chegar sobre essas famílias, Pai. A bênção vai chegar sobre os casais, a bênção vai chegar sobre os filhos, a bênção vai chegar sobre os pais, sobre os irmãos, a bênção vai chegar na vida sentimental, na vida matrimonial, na vida financeira, na vida pessoal, Senhor. Agora cada um precisa ter a sua atitude, cada um precisa tomar a sua decisão. Não adianta nada nós ouvirmos a tua palavra, entendermos da necessidade de colocarmos a nossa casa em ordem, e quando terminarmos o culto e formos para casa, Pai, foi apenas mais um culto, mais uma mensagem que eu até gostei, Senhor, mas nada muda, Senhor, não. Que nós possamos ter atitude, Pai. Quem sabe já a partir desta noite, coisas podem começar a serem colocadas em ordem, Pai, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, Pai, quem sabe até na nossa igreja, Senhor. Nós profetizamos bênçãos e mais bênçãos, e que a nossa casa, a nossa vida, o Senhor nos ajude, Pai, porque há situações que não basta a nossa força, não basta nem o nosso querer, tem que ser o Senhor agindo, porque há situações tão complicadas, Senhor, que é o Senhor agindo, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, eu creio nisso, eu oro, eu te agradeço, e ao cantarmos esta música, nós estamos profetizando, Senhor, que a nossa casa já é uma casa de bênção. Diga amém, meu irmão, amém.